Desde a antiguidade que se discute se a amizade deve ser apenas interpessoal ou pode também ser comunitária. A favor desta tese estava o ensinamento de Epicuro, o filósofo que, mais do que todos os outros, deu importância à amizade. O ideal de Epicuro e dos seus seguidores era constituir comunidades de amigos nas quais se levava uma vida de sabedoria e de perfeição. Toda a sua filosofia se orienta para a edificação de uma comunidade baseada na amizade. O Jardim, assim se chama a sua escola, da casa com jardim na qual se reuniam, é um cenóbio, formado por um mestre e os seus discípulos. O mestre, o próprio Epicuro ao princípio, é aquele que conhece a verdade e a comunica aos discípulos. Na comunidade epicurista, o pensamento do mestre nunca era posto em causa, mas ensinado a todos, mesmo às mulheres e aos escravos, sob a forma de catecismo. É isto amizade? O epicurismo é um movimento que passa por diversas fases do estado nascente, de grupos, de instituição, de grupo e de cotidiano do grupo. Epicuro chama a amizade a uma relação que, sociologicamente, é completamente diferente a irmandade que se constitui em movimento. Não nos espantemos, este erro é muito frequente. C.S. Lewis, em determinada altura, escreve, passo a citar, pode-se afirmar, por certo, sem temor de exagerar, que até o comunismo, o tratadismo, o movimento contra a escravidão, a reforma, o renascimento, tiveram início da mesma maneira como amigos que se encontram. Lewis engana-se. A citação acabou. Lewis engana-se porque, na realidade, o grupo de amigos não existe anteriormente ao movimento. Não foram os 12 apóstolos e Jesus que, em determinada altura, decidiram fazer o movimento. Maomé, Abu Bakr e Omar não eram amigos de Medina, que, em certo momento, decidiram constituir o islamismo. Lutero, Melanchthon, Zwinglio e Calvino, durante os seus encontros de convívio, não pensaram na reforma. Eles conheceram-se graças ao movimento. É a conversa que os junta. No movimento, certamente encontramos amigos. Mas não é o grupo de amigos que faz o movimento. É no movimento que se constituem os amigos. E, mesmo esta evolução, nada tem de simples. O estado nascente do movimento, de facto, gera fortíssimos elos de solidariedade, de irmandade. Não necessita, no entanto, de confundir este tipo de amor com a amizade pessoal. Aquele que pertence ao movimento sente-se companheiro, irmão, camarada de todos os outros. Os companheiros, ou irmãos, ou camaradas, tendem à fusão e vivem totalmente ao serviço do grupo e da sua missão. O movimento pede uma dedicação ilimitada. Nos movimentos religiosos, a Deus. Nos políticos, ao partido, à pátria, à revolução. Este servir é mais importante do que o indivíduo singular, o qual, nos seus confrontos, não é nada. Se houve um conflito entre o indivíduo e a revolução ou a divindade, o indivíduo sai derrotado. De repente, os amigos tornam-se inimigos. Farão tudo para o convencer, mas, para além de certo limite, aparece o ódio. Aparece o ódio, a acusação de traição. As pessoas dentro do movimento veem-se como transfiguradas. Não apenas nos movimentos religiosos. Este facto era impressionante entre as feministas dos anos 70. Naquela época, as mulheres falavam entusiasticamente das companheiras que mal tinham acabado de encontrar e conhecer. No estado nascente, as pessoas sentem que pertencem à República dos Santos, à Confederação dos Eleitos. No estado nascente, todos são chefes, cada qual se sente totalmente livre, apesar de ligado ao destino coletivo. Mesmo obedecendo, portanto, não se sente diminuído, porque tanto ele como o chefe não fazem mais do que obedecer a esta entidade transcendente. Nos movimentos religiosos deixa de existir o servo e o patrão, sendo os dois filhos de Deus. Como no comunismo não existe o senhor general e o soldado Brambila. Existe o camarada general e o camarada Brambila. O primeiro tem uma função que não é mais nobre do que a do segundo, é apenas diferente. Nos movimentos, portanto, os companheiros, os irmãos, transfiguram-se enquanto manifestação do absoluto e instrumento para a sua realização. Não se encontram amigos, mas militantes. Não é a verdadeira personalidade do outro que se vê. Vimos, no capítulo anterior, que o enamoramento nos esconde a verdadeira natureza.
as verdadeiras necessidades dos outros. Nos movimentos é a mesma coisa. Todos se reconhecem e se elogiam à primeira vista, todos se veem como heróis, todos são estupendos companheiros, porém, depois odeiam-se ferozmente, acusam-se de traição. São então verdadeiros amigos? Não, a simples apreciação do bom companheiro não implica uma amizade. Certamente que o movimento estabelece uma ligação profunda, uma solidariedade, uma estima, uma convivência que parece poder facilmente personalizar-se. Passados anos, a decénios de distância, bastará que o bom companheiro se dê a conhecer e ver-se-á acolhido de braços abertos. É como a irmandade de armas gloriosa, mas não é verdade. Não é uma verdadeira relação pessoal. Para conhecer a verdadeira personalidade do outro leva tempo. Existem provas. As grandes forças coletivas são igualitárias. Perante o chefe, o rei, a lei, o movimento, a amizade aparece como privilégio injustificável, mesmo quando não se propõe nada de diferente daquilo que é exigido. Nem Jesus podia fazer em público um sinal de compreensão a João. Observando o fresco da última ceia, todos perguntam, primeiro que tudo, quem é aquele que encosta a cabeça ao ombro de Jesus? João está, de facto, numa posição privilegiada. Nos movimentos, portanto, a existência dos amigos pessoais altera a indiferença esperada do chefe ou do grupo. O indivíduo é um limite. Qualquer pessoa pode ver que, no cristianismo, o indivíduo não é apenas um limite, é um fim. Amar o indivíduo tal como é um fim. Contudo, nos movimentos cristãos nunca isto acontece. O máximo que acontece, ou que aconteceu, foi uma dialética indivíduo-grupo, indivíduo-chefe. Mesmo no cristianismo, o ímpeto coletivo tende a esmagar o indivíduo, a absorvê-lo no grupo. Quem se isola, quem conserva o pai e a mãe, está condenado. Quem foi que disse jamais que o cristianismo é o único movimento que valoriza a individualidade? O cristianismo é um movimento como todos os outros. O movimento, ao nascer, coloca-se acima do bem e do mal. A ética de um movimento tem origem apenas no reconhecimento que o próprio grupo tem dos limites. Na dialética indivíduo-grupo, a amizade pessoal diz que o grupo não é tudo e o indivíduo não é nada. A amizade, enquanto sinal de uma propensão pelo indivíduo, tem, portanto, um valor humano e amoral. É a regra geral da vida que haja um ímpeto enorme e um limite. Sem o ímpeto, apenas há aridez, interesse. Sem o limite, apenas o totalitarismo moral. O personalismo é um limite posto ao movimento, mas é também um aperfeiçoamento, um remate do movimento. Companheiros e amigos não são, portanto, a mesma coisa. A amizade é sempre mais imprevisível que a ideologia. Não faz tudo igual, diferencia. Não trata nunca duas pessoas da mesma maneira. É absolutamente individualizada. Nenhum companheiro pode ser pessoal, apenas um amigo. O ideólogo, o chefe carismático, trata todos da mesma maneira, como abstrações, não como indivíduos, únicos e inconfundíveis. O grupo tem uma base social homogénea. A amizade nunca é homogénea. É um reticulado de densidade variável e de percurso variável da corrente. Os amigos não são iguais, que se tratam de maneira igual, como os monges. São pares que se tratam de maneira personalizada. O inimigo é, portanto, o inimigo do grupo, não dos amigos. A trama reticular dos amigos não tem inimigos. Eu posso ter inimigos e procurar afastá-los, mas os meus amigos não têm os meus inimigos, tal como não têm os meus amigos. No grupo todos são amigos uns dos outros. No grupo todos têm os meus inimigos, os mesmos inimigos. É apenas um nós, formado de amigos e do seu complemento externo de inimigos. A amizade está a mais em relação ao próprio movimento. É um capricho, uma busca, um transbordar, uma bizarria. As pessoas que fizeram parte do mesmo movimento, que participaram no processo de fusão do Estado nascente, mesmo à distância de anos, mesmo quando as ideias políticas, os factos da vida se modificaram, têm uma grande tendência a acreditar umas nas outras, a reconhecerem-se e a ajudarem-se. Ser um ex conta, reativa, qualquer coisa. Reativa o instante mágico da fusão, o haver estado no mesmo lado, como irmãos. É um instante, mas o suficiente para dar confiança, para se fazer escutar. Tem um cartão de crédito a mais que os outros. E, no entanto, não sei nada dele, absolutamente nada.
É ainda por mais um instante o ótimo companheiro do movimento, quando todos eram ótimos companheiros, no movimento extraordinário da origem, quando o reino de Deus parecia perto. Temos a impressão de que aquele período de vida em comum, aquela experiência crucial, absolutamente única, nos faz, de alguma maneira, absolutamente semelhantes. Que ele, que é apenas um desconhecido, deve ser, no fundo, feito da nossa própria matéria, compartilhar os nossos valores essenciais. Como um pacto de sangue, como uma profissão de fé indelével. Na teologia católica, esta experiência é simbolizada pelo conceito de que as ordens são indeléveis. Alguém que tenha sido ordenado sacerdote pode voltar ao estado laico, mas permanece sacerdote para sempre, porque essa característica não pode ser cancelada. Aquele que participou num estado nascente recebe uma marca, ou supõe-se que a receba. Mesmo esta experiência não se deve confundir com a amizade. Pode ser a pré-condição de uma verdadeira amizade pessoal, ou pode ficar assim, pura recordação, nostalgia. É feliz aquele que consegue canalizar a energia e a esperança do passado para uma amizade pessoal, mas é muito, muito difícil. Requer, na realidade, um recomeçar do princípio. A continuidade é apenas aparente. Há um outro tipo de solidariedade que muitas vezes aparece identificada com a amizade. É o tipo de união, de confiança recíproca que provém de uma experiência de vida em comum. O ter partilhado alegrias e dores, frustrações e perigos, ter estado juntos perante a morte, ter combatido contra um inimigo comum. Esta força atinge o máximo quando se sente que se foi submetido a um destino comum. Como os soldados na guerra, na trincheira, constrangidos a uma intimidade total. Ou também os prisioneiros de um campo de concentração. Algo de fundamental, algo que ainda não compreendo, tinha-nos tornado amigos íntimos, escreve Ellen Epstein. Algo que ignorava as diferenças de caráter, a religiosidade, os estilos de vida, as ambições e preferências pessoais. Nestes casos, são as circunstâncias externas que juntas reduzem as barreiras entre as pessoas. O período da nossa vida em que a nossa individualidade quase se fundiu com a dos outros estabelece entre nós e eles um vínculo profundo. Alguns consideram que é exatamente esse elemento partilhado, não exclusivamente individual, a mais sólida base da amizade. Para examinar criticamente esta concepção, deixaremos de parte os exemplos remotos da guerra. No mundo contemporâneo tem uma importância especial a escola, o pertencer a um grupo técnico-religioso, a um partido político. Pensando na escola, não devemos imaginar a escola elementar que depois se deixa para ir para outra cidade, mas as escolas que foram constituídas propositadamente para cimentar uma classe dirigente. Eton, a Universidade de Harvard, o MIT, as grandes escolas da administração pública francesa, a Universidade Católica de Milão, a Universidade Karl Marx de Moscovo. Aqui a vida em comum é também cimento ideológico, separação entre você e os outros, conhecimento de um destino comum, de uma eleição, de uma missão. Os efeitos destas escolas duram toda a vida, são escolas de élite, e quem as frequentou é conotado como uma élite, juntamente com os seus companheiros de escola. Consequentemente, optará preferivelmente por eles. Escolhê-los-á porque os conhece, porque confia neles, porque são afins, porque os considera superiores aos outros. De certo que entrará em contacto com outras pessoas, mas a sua estima e a sua preferência irão para os companheiros de Oxford ou de Cambridge. Eles constituem objetivamente uma confraria, um clube exclusivo. Esta solidariedade caracteriza também aqueles que pertencem a um grupo político ou étnico com uma forte organização. Os católicos ou os comunistas, em Itália, têm entre si um elo de sensibilidade, de confiança recíproca que os levam a preferir instintivamente uma pessoa do seu mundo a um que o não é. Pessoas que estiveram juntas na Organização Juvenil Ação Católica, na FUCI, depois no partido, que leram os mesmos livros, que tiveram os mesmos guias espirituais, que se consultaram sobre os problemas importantes, têm uma tendência natural a conotar-se intimamente. Podem colaborar com pessoas de fé diferente ou de formação diferente, mas para os cargos mais importantes, para encargos delicados, apenas confiam nos seus. Sem hesitação, escolhem qualquer um dentro do campo de solidariedade exclusivo no qual cresceram e no qual vivem. Os grupos étnicos podem funcionar do mesmo modo. Em todos os países há círculos de hebreus que compartilharam perseguições comuns, que participaram na mesma história e na mesma cultura,
que se compreendem melhor. Quase todos os psicanalistas que seguiram Freud eram hebreus e foram os não-hebreus, por exemplo Jung, a destacar-se primeiro e a criar polémicas com o mestre. Mas os grupos étnicos são importantes em qualquer lugar. Os japoneses escolhem de preferência os japoneses. Unem-se àqueles com quem realmente se entendem. Para não falar dos países com a mesma base étnica, como os muitos estados africanos nos quais, em geral, a amizade apenas é possível dentro da etnia. A terceira fonte de solidariedade é a militância no movimento. Vimos no capítulo anterior que, neste caso, a solidariedade aparece rapidamente, mas dura muito tempo. Aparece rapidamente, mas dura muito tempo. O movimento emerge do mundo para se contrapor ao mundo. Os seus membros sentem-se sempre eleitos salvadores. Eles reconhecem-se uns aos outros e vivem como irmãos. Os movimentos podem até desvanecer-se e então a solidariedade desfaz. Fica, porém, entre os participantes a nostalgia do passado. Tornam-se ex. Quando, pelo contrário, o movimento se institucionaliza, se torna uma igreja, uma ordem, uma seita, então os elos reforçam-se, reconstroem-se. Temos dois exemplos recentes deste processo. Em Itália, com Comunhão e Libertação, e em Espanha, com Opus Dei. Ambos imitam o esquema das ordens que sempre revitalizaram a Igreja Católica. Nascem como movimento, mas não rompem com a Igreja. Tornam-se na sua força de atração. O seu carisma de entusiasmo, o espírito de corpo, a disciplina, a ajuda recíproca, permitem a alguns deles conquistarem posições de extraordinário poder na Igreja. Em Itália, a Comunhão e Libertação hegemonizou muitas organizações importantes do laicado católico. Mesmo nestas organizações encontramos a todos os níveis grupos de amigos. Uma militância total deste tipo deixa pouco espaço para outras aventuras espirituais. O serviço militar produz ex apenas quando, acabada a guerra, as pessoas regressam a casa. Mas nos países com uma tradição militar e militarista, pensemos na URSS e em Israel, a experiência da guerra não se perde. Em Israel, o poder de Moshe Dayan e de Sharon provinha do apoio dos ex-combatentes. O militar apenas confia num ex-co-militar. Em relação aos de fora, há desconfiança e suspeita. Porém, este tipo de solidariedade é apenas uma pré-condição para a amizade. Mesmo no íntimo de um campo de solidariedade, a amizade obsequia os seus eleitos. A amizade é a eleição. Nas situações em que são as circunstâncias externas a unir os homens uns aos outros, a amizade é exatamente uma força através da qual os indivíduos se libertam, em certa medida, dessa constrição. A amizade tende a fugir a tudo o que é imposto, a tudo o que é dado. As pessoas que vivem num colégio ou fazem o serviço militar conseguem, precisamente através da amizade, subtrair-se à promiscuidade do grupo. Fisicamente, estão presentes em poder das potências alienantes, mas, espiritualmente, conseguem isolar-se. Eles dois, ou eles três, constituem uma sociedade, um cosmo ordenado, no qual a vida volta a ser civil. É o locus hominis, em contraposição à massa, ao inorgânico. Terminado o período de convivência forçada, portanto, poderão até esquecer aquilo por que passaram, porque o consideram um mero facto, privado de valor. Recordam, pelo contrário, aquilo que viveram juntos, porque isso tem dignidade para ser recordado. Não é, portanto, aquilo que se passou em conjunto que agrega. Não interessa ter vivido um pedaço de vida em comum com alguém se essa vida foi passiva, vazia, insignificante. É a qualidade da vida que conta, é a direção do encontro. Mesmo nas experiências mais alienantes, na prisão, na frente, no campo de concentração, a amizade surge sempre e apenas do encontro. Nas grandes escolas, nas elites exclusivas, forma-se, por certo, uma grande solidariedade, uma familiaridade instintiva, uma estima recíproca. Mas, mesmo nestes casos, a amizade apenas aparece entre poucos, e estes separam-se dos restantes. Eles fazem um grupo seu, sociedade à parte, que está muitas vezes em conflito com as exigências dos outros, com aquilo que lhes foi prometido pelos superiores, com o próprio modelo da instituição. A Igreja Católica, na qual os sacerdotes eram educados em institutos diferentes, chamados seminários, sempre desconfiou da amizade. E não tanto, como pensam alguns, pelas suas possíveis consequências homossexuais, mas porque os amigos estão menos submetidos à autoridade, menos passíveis perante as pressões ideológicas. Uma amizade autêntica, escreve Lewis, é uma espécie de rebelião. É muito menos fácil governar ou controlar homens que têm amigos verdadeiros. É mais difícil corrigi-los para as boas autoridades ou corrompê-los para as más.
Cada amizade, portanto, nasce sempre da coletividade, mas contra a coletividade, de um grupo de solidariedade, mas contra esse campo de solidariedade. Por outro lado, no entanto, essa mesma amizade, assim nascida, pode tornar-se à sua volta campo de solidariedade, grupo, e então apenas um outro elo pessoal em oposição a ela pode estragar-lhe o jogo. Há, pois, entre amizade pessoal e grupo uma relação dialética. A amizade nasce como relação interpessoal, entre individualidades contrapostas ao grupo, para poder transformar-se ela própria gradualmente em grupo. Os amigos que, no interior da coletividade, se isolam para permanecerem eles próprios, a pouco e pouco transformam-se numa pequena comunidade fechada, com as suas próprias regras, a sua própria linguagem. A passagem da amizade individual, da separação individual, do grupo, sobretudo na infância e na adolescência, é muitas vezes insensível. A transição é representada por dois amigos inseparáveis, amigos que estão sempre juntos, que confiam tudo um ao outro, que não podem estar longe nem por poucos minutos. Os pais perguntam carinhosamente, nestes casos, onde é que o rapaz deixou o noivo? Por vezes, no entanto, os inseparáveis não são dois, mas três. No livro de Alain Fournier, o grande Molone, aliás, o grande Molne, ou Molnes, não sei, Francisco e Agostinho, o grande Molnes, são inseparáveis, ao ponto de que os outros rapazes se sentem negligenciados e os agridem. Depois, no entanto, torna-se seu companheiro o cigano misterioso. E assim se forma um grupo de três. Com o mesmo mecanismo podem agregar-se 4, 5 amigos que constituem um grupo real e verdadeiro. Há então continuidade entre o reticulado da amizade e o grupo assim construído? Apesar das aparências, não há continuidade. Nos primeiros tempos, a estrutura mantém-se reticular. Os amigos estão ligados entre si como indivíduos singulares e a solidariedade do grupo, o nós, embora existindo, é secundário. Mas depois, através de imensos passos mínimos, vem um momento em que se alcança e se atravessa uma ombreira. O grupo aparece então como uma realidade em si próprio, como um objeto do amor que transcende os objetos individuais singulares de amor, que são os amigos. Inicialmente, o grupo não tinha importância, apenas existiam os amigos. Mas para além da ombreira de que falamos, o grupo adquire uma vida própria autónoma, um direito próprio de existência e exige que lhe sejam sacrificados os direitos dos indivíduos. No livro Os Rapazes da Rua, Paal, de Ferenc Molnar, a amizade interindividual dá lugar a uma solidariedade de grupo que exige, num determinado momento, o sacrifício do indivíduo. Apenas a morte do pequeno Nemexek desintegra esta solidariedade, porque exigiu um preço demasiado alto. Restabelece-se assim o primado do indivíduo. Os amigos, ao agregar-se, têm muitas vezes a impressão de dar lugar a uma comunidade de eleitos, de serem, portanto, os melhores, os mais fortes, os mais inteligentes. É o nós do grupo que dá esta impressão de excelência e de poder, esta hipertrofia do eu. Um passo mais além e temos o bando, ou o clube, formação na qual são admitidos mesmo outros membros, mas num plano ligeiramente inferior. O grupo de amigos torna-se então uma espécie de classe dominante que garante a solidariedade e a condução do conjunto mais alargado. Mas pode-se objetar, mesmo que dois amigos digam muitas vezes nós, entre eles existe uma solidariedade e, unidos, ambos se contrapõem aos outros, ao mundo exterior. Em que é que, portanto, a solidariedade da amizade difere da do grupo? Pelo facto de que o grupo, o nós, não adquire nunca um valor superior ao dos indivíduos, seus membros. Nunca tem uma dignidade ontológica superior a eles. O grupo existe para os indivíduos, não os indivíduos para o grupo. É este o reverso, ao mesmo tempo infinitésimo e infinito, que transforma a rede da amizade em grupo. O nós, naquele momento, adquire um estatuto mais elevado, torna-se um fim. Os indivíduos, embora identificados um com o outro, identificam-se com a coletividade. Então, mesmo que tudo pareça ficar na mesma, a realidade, tudo mudou.